Graça e paz, querida igreja. Eu quero poder, nesse dia, celebrar com vocês um pouco da obra missionária, falar daquilo que Deus tem feito em nosso meio, mas a nossa oração, o nosso desejo é para que a palavra de Deus seja poderosa entre nós. Que Deus use e tenha liberdade, por meio da sua palavra, de invadir e inundar os nossos corações, trazendo uma palavra que traga avivamento. E eu quero compartilhar com vocês, no dia de hoje, essa palavra missionária. Quero testemunhar com vocês da obra missionária no Rio Grande do Norte. Dizer em nome dos batistas norte rio-grandense que temos a alegria de poder contar com irmãos e igrejas como essa, que pode participar e que é atuante, comprometida com o reino de Deus. Então, que Deus abençoe vocês, que esse tempo seja um tempo precioso de edificação na palavra e de entender que nossa responsabilidade, o nosso investimento em missões, o nosso alvo missionário, as famílias missionárias que nós colocamos na nossa agenda de oração, no nosso tempo de intercessão, cada ação que fazemos é importante, é significante no reino de Deus. Que Deus nos abençoe nesse tempo. Mas eu queria poder também trazer para vocês um pouco do nosso desafio missionário. O tema vocação e graça é um tema que temos trabalhado para que Deus levante vocacionados nessa geração. Que Deus desperte missionários para o reino de Deus em meio às nossas igrejas, em meio aos nossos irmãos, à nossa comunidade de fé e que sejamos, a partir de cada um de nós, o missionário, o despertamento para viver a obra missionária em Cristo. Usar as nossas habilidades, o nosso talento, aquilo que Deus tem nos confiado por meio da música, por meio da palavra, por meio da arte, por meio de um gesto, de uma ação, por ações de compaixão, que Deus seja glorificado em tudo isso. E eu quero poder começar esse tempo precioso de palavra e no decorrer da mensagem teremos testemunhos missionários. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6 em diante. Vai ser a nossa leitura bíblica e eu quero que você participe conosco da leitura e do desenvolvimento dessa mensagem. Que Deus fale conosco, Deus nos use e que o nosso espírito, conectado com o Espírito de Deus, possamos viver a ação de ser vocacionado em Cristo Jesus. Vamos fazer a nossa leitura bíblica então? Está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, que diz: Por essa razão, torna a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Essa palavra de Paulo, o apóstolo Paulo, escreveu a carta a Timóteo. Foi a segunda carta desse apóstolo e ele já estava prestes a morrer. Ele estava preso e aguardando só a sua chamada para anunciar a morte do apóstolo Paulo. Ele escreve uma carta a um jovem pastor, mas esse jovem pastor recebeu do apóstolo Paulo orientações, palavras, exortações, trouxe ali instrução para o ministério pastoral do jovem pastor Timóteo. E você pode começar a pensar diante desse contexto, desse cenário, Pastor Ramon, mas se a carta é uma carta pastoral, ela não se aplica somente a pastores? Não, os princípios bíblicos se aplicam a todos os crentes no Senhor Jesus Cristo na face da terra. Mas algo importante, o texto começa a falar, e eu queria a partir de agora já meditar com você nessa dinâmica. Quando a Bíblia começou a falar e apresenta no texto do versículo 6, por essa razão, torne a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos.
O apóstolo Paulo não estava entrando em contradição se outrora ele dizia que foram os presbíteros que tinham imposto as mãos sobre a vida de Timóteo. Mas ele estava falando de uma caminhada de discipulado, uma caminhada de relacionamento, daquele que investiu na vida do jovem pastor. E você pode dizer que esse jovem pastor que recebeu a imposição de mãos do apóstolo Paulo, do seu discipulador, do seu mentor, mas você pode entender também que você recebeu a imposição de mãos, as mãos mais santas e sagradas que poderiam existir. Todos nós, quando fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, as mãos de Cristo estão sobre nós. Há a deliberação do Espírito Santo sobre a nossa vida e nós exercemos um ministério que não é de autoridade nossa, mas do poder de Deus. Assim, Paulo começa a sua carta falando: lembre-se, recordo-me. Então essas palavras de alguém mais experiente, de alguém mais vivido, traz para alguém mais jovem. Você pode ter tido esse relacionamento com alguém da sua família ou de alguém da sua cidade, do seu bairro, uma experiência com uma pessoa que você não conhecia, mas que ela já era bem mais experiente que você. Às vezes, os mais idosos, ele no diálogo, eles sempre trazem uma palavra: lembre-se de quem você era, lembre-se do que você já foi, ou lembro-me do que eu fiz naquele tempo. Essas palavras da lembrança são importantes desde o princípio bíblico. Essa carta está recheada do lembre-se. Começa com: lembro-me da sua fé genuína, da sua fé sem fingimento, a fé que você recebeu da sua avó, da sua mãe. Lembro-me da imposição de mãos, eu lembro-me de cada tempo que você viveu e que participamos na construção da sua vida. É uma responsabilidade muito grande. A primeira aplicação que nós poderíamos já refletir nesse texto é: você se lembra da imposição de mãos? Ou você se lembra das pessoas, das vidas que investiram tempo na sua vida? Qual foi a pessoa ou qual foi o servo de Deus, qual foi o pastor, qual foi o missionário que Deus usou para alcançar você para a graça de Cristo? Que você foi, de repente, usado pelo Senhor para alcançar uma outra pessoa por Cristo Jesus? Então, essa palavra traz para a gente um desafio, o desafio de lembrar de quem somos, lembrar de para que estamos aqui, lembrar do nosso propósito de vida, lembrar do nosso serviço como crente no Senhor Jesus Cristo, lembrar dos princípios, lembrar dos nossos princípios perante o Senhor. A palavra rende um pouco mais, pois ele vai dizer assim, versículo 7, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Essa palavra pode ser entendida como ação, como atitude, como passo inicial, compromisso em fazer e viver. Então essa é uma atitude do crente. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. Então nós podemos entender que essa é uma ação de atitude. Você precisa tomar uma atitude no reino de Deus, você precisa tomar uma atitude na sua vida para servir ao reino de Deus. Você não pode fazer nada que mude o plano de Deus ou o propósito de Deus, mas você pode fazer algo para que mude a sua realidade diante de Deus. Você pode tomar a decisão de servir ao Senhor, você pode tomar a decisão de servir ao seu próximo, honrando o nome do Senhor. Você pode tomar a decisão de anunciar o Evangelho aos perdidos, para que a glória de Deus, o nome do Senhor, seja manifesta sobre aquela pessoa. E assim você ser o canal de bênção, você ser a pessoa que Deus usou, que desceu a autoridade do Espírito sobre você. Mas não foi um espírito de covardia, não foi um espírito... muitas pessoas podem dizer assim, olha, pastor, eu tenho vergonha, ou pastor, eu não me sinto preparado a viver uma missão no momento, pastor, esse ainda não é o tempo para que eu possa servir, eu preciso entrar num seminário, eu preciso fazer um curso específico para tal coisa, eu preciso fazer uma aula específica de tal outra para poder fazer a obra missionária. Eu queria dizer que para fazer a obra missionária você precisa ter a atitude de servo do Senhor Jesus. A preparação ela vai acontecer e você vai se sentir necessitado em fazer. Mas a ação, a atitude, ela precisa existir, independente do que você faça lá atrás. Eu sempre recordo e sempre trago essa mensagem para a igreja e para onde eu possa trazer a palavra, de que todas as pessoas elas já têm a aptidão a falar de Cristo Jesus.
foi salva em Cristo Jesus, já está apta a falar e anunciar da palavra de Deus. Você pode não ter muitos argumentos, mas você tem condições de dizer: eu entrei pecador e agora eu sou um lavado pelo sangue do Cordeiro. Você pode dizer: minha vida estava derrotada, mas agora eu posso dizer: muito obrigado, Deus, porque em Cristo Jesus obtive vitória. A glória é de Deus, a revelação é do Pai, mas a ação é do Espírito Santo de Deus em convencer o homem do pecado, justiça e juízo. Você, a atitude em fazer, em ser usado por Deus, em estar vivendo a manifestação da glória de Deus. Essa palavra já começa de uma forma até ousada, intencional, mas eu queria dizer também um pouco do nosso histórico missionário. Já me perguntaram assim: pastor, qual é a maior dificuldade do campo missionário? Muitos podem pensar: a maior dificuldade do campo missionário é dinheiro, é recurso financeiro. Não, essa é uma das dificuldades. Mas quando a igreja está com desejo de enviar, o irmão ou a irmã, o vocacionado em Cristo Jesus, está com desejo de ir, o recurso surge. As coisas acontecem porque a obra é do Senhor e Deus abençoa e multiplica a receita sobre isso. Mas a grande dificuldade da obra missionária é entender que os vocacionados estão escassos. E essa palavra não é uma palavra do pastor Ramon, essa palavra é uma palavra bíblica. Porque grande é a obra e poucos são os trabalhadores. Dessa forma, a gente entende que você pode tomar a disposição em fazer, em participar, em contribuir, em ser. Assim, o texto vai continuar, após essas lembranças de Paulo, ele vai trazer uma palavra muito forte ao jovem pastor, a Timóteo. Ele vai dizer assim: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou, nos chamou com uma santa vocação. Essa palavra, não se envergonhe de testemunhar do Evangelho, não se envergonhe de testemunhar de Cristo Jesus. Qual é a oportunidade que você está tendo na sua vida? É um ambiente de trabalho? Não se envergonhe de testemunhar de Cristo. Qual é a oportunidade que Deus está te dando? É num ambiente acadêmico, escolar? Não se envergonhe de testemunhar de Cristo. Fale, diga: o meu Senhor veio à terra, padeceu, sofreu, foi humilde, humilhado, mas venceu a morte, ressuscitou, anunciou vida, e eu sou prova dessa transformação por meio do poder de Cristo. Não tenha vergonha de testemunhar da grandeza, da ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Mas Paulo vai dizer também: olha, nem do Evangelho de Cristo, nem de mim, que sou prisioneiro dele. Mas participe comigo. E é interessante quando nós estamos unidos na causa ministerial uns com os outros para servir a Cristo. Essa força fica ainda maior e o reino de Deus cresce em meio a tudo isso. Você pode dizer assim: olha, o nosso pastor, ele trabalha muito, ele se dedica muito, mas quando a igreja está unida no mesmo propósito ministerial, em propagar o Evangelho de Cristo, quando a denominação está unida no mesmo propósito ministerial, em propagar o Evangelho de Cristo, quando uma comunidade de fé no mundo inteiro está unida no mesmo propósito de propagar o Evangelho de Cristo, a obra do Senhor é avivada, é participante, é coparticipante, é cooperante, e o reino de Deus cresce em meio a esse testemunho da igreja. Com essa forma, eu queria dizer para você que dentro da nossa estrutura denominacional, no Rio Grande do Norte, os missionários, somos quase 40 famílias missionárias mantidas por irmãos como vocês. Igreja como essa, que participa da obra missionária, que envia um sustento missionário, que participa com um plano cooperativo. As igrejas batistas participam dessa corrente denominacional com um alvo, com um olhar, com um foco na obra missionária. Temos a alegria de poder falar que, como denominação, temos mais de 40 famílias missionárias no Rio Grande do Norte, temos mais de 800 missionários espalhados pelo Brasil e mais de 2.000 missionários espalhados para fora do Brasil. E todos esses são sustentados por cada um de nós. Essa é a denominação. Eu não quero falar isso para que você fique: olha, a minha denominação é a melhor, porque não é. Não somos, mas pela misericórdia de Deus temos um olhar missionário. Pela graça do Senhor levantamos e despertamos vocacionados dentro das nossas igrejas para alcançar os perdidos até os confins da terra.
E essa forma é uma forma missionária de enxergar a obra, a responsabilidade de Deus sobre nós. Eu queria trazer ainda um detalhe, porque o texto, quando ele fala, seja participante comigo, anuncie o evangelho, não se envergonhe, essa palavra do não se envergonhe, eu posso dizer aqui uma conotação diferente, mas se preciso for, bote o mundo de cabeça para baixo, mas não deixe de anunciar de Cristo Jesus. Não deixe de falar da obra maravilhosa que Ele fez na sua vida. Se você era preso a um vício e você foi liberto por Cristo, fale que você era um viciado e agora você é um salvo em Cristo Jesus. Se você era uma pessoa pecadora, que você tinha um pecado que dava mau testemunho numa cidade, num bairro, que trouxe destruição para a sua família e você foi liberto em Cristo Jesus do pecado, anuncie para o mundo, eu estava errado, mas agora em Cristo Jesus fui declarado justo. O poder é do Senhor e a vocação é a chamada de Deus para tudo isso. Por isso que o texto vai continuar e ele vai dizer que seja participante dos sofrimentos pelo Evangelho, mas ele vai dizer, segundo o poder de Deus que nos salvou, que nos chamou com uma santa vocação. A chamada, a responsabilidade, entender que somos responsáveis, sim, pelas pessoas na face da terra, que temos a obrigação, que temos o dever, e Deus nos dá o privilégio de participar de tudo isso, é um entendimento de que Deus, o Deus Santo, nos chamou para essa geração, para falar, para anunciar. Um texto vai continuar dizendo que essa santa vocação veio da parte de Deus, mas não em virtude das nossas obras, mas por causa da própria determinação e graça, a ação de Deus. Aquilo que nós entendemos por graça, e a gente aprende na igreja, na escola bíblica, é um favor imerecido, mas nós podemos ainda aperfeiçoar um pouco mais a nossa resposta dizendo que graça é quando Deus nos dá aquilo que precisamos e não o que merecemos. Nós precisamos viver tudo isso da causa do reino de Deus. E isso é uma graça de Deus sobre nós. Ele faz tudo e Ele te permite experimentar, viver a obra de Deus na face da terra. É um privilégio nosso poder dizermos que somos missionários em Cristo Jesus. E o entendimento do nosso campo missionário é algo que vem para a nossa intimidade, a nossa caminhada com Deus. O texto vai continuar, versículo 10, e eu quero continuar essa leitura com você. Vai dizer, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. É interessante enxergar esse texto e entender de que o Senhor Jesus tornou sem efeito, inoperante, sem resposta, sem eficácia, a morte, porque ele venceu a morte. Mas algo interessante em entender essa passagem bíblica é que o Senhor Jesus, quando ele foi crucificado para nos perdoar o pecado, ali ele estava nos perdoando e dando a cada um de nós a oportunidade do perdão. E viver da justificação de Cristo Jesus, o sangue do Senhor, lavando a nossa alma. Mas quando o Senhor Jesus vence a morte, ele declara para o mundo, não só que venceu a morte, mas ele anuncia vida. Então, em Cristo Jesus, recebemos por sua morte o perdão, mas recebemos também na sua ressurreição a certeza da vida eterna. E como é poderoso poder saber dessa verdade, poder entender essa verdade bíblica e saber que o nosso Deus venceu a morte, mas anunciou vida. Imagina esse poder, essa eficiência do reino de Deus, o próprio Deus manifestando a graça sobre a humanidade e dando a cada um de nós a alegria de poder ser anunciador da palavra de Deus. É essa vocação, essa santa vocação que o texto traz para todos nós. Somos vocacionados em Cristo Jesus. A palavra do apóstolo na continuidade do texto é no versículo 11, deste evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Eu poderia parafrasear esse texto agora com você e podermos aplicar de uma rápida maneira, dizendo, se você usa esse versículo para falar de você, você já entendeu a sua vocação, o seu ministério, o que você vai fazer da sua vida, onde você trabalha, a sua habilidade, aquilo que Deus te deu como dom, um talento especial para você servir nessa sociedade, nessa geração, e você pode entender. O apóstolo Paulo entendeu o seu ministério dizendo, deste evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. E você?
o que pode dizer diante disso? Você pode apresentar: deste evangelho fui chamado para ser empreendedor, deste evangelho fui chamado para ser professor, desse evangelho fui chamado para trabalhar na saúde, deste evangelho fui chamado para trabalhar em diversas áreas da sociedade. E aí você pode ser uma pessoa mais nova e dizer assim: olha, eu não tenho muito jeito para falar. O que é que você sabe fazer? Desenhar? Então pinte muros, traga arte para essa sociedade falando de Cristo. O que é que você sabe fazer? Você trabalha na área da tecnologia? Gente, vocês que trabalham na área da tecnologia, essa é a geração eleita. Vocês são profetas dessa geração e têm a oportunidade, por meio desses recursos, como hoje estou usando, de serem os profetas de Deus a alcançar pessoas mais distantes. E Deus dá a vocês a habilidade, o recurso, a informação para alcançar povos que estão esquecidos, povos que estão inalcançados, povos que estão distantes. Vocês podem ser usados, então coloque diante do Senhor essa convicção, a sua habilidade, o seu talento e diga assim: Senhor, abençoa esse trabalho porque eu quero fazer para a tua glória. E honre ao Senhor no seu serviço. Se todas na igreja fossem missionários de um quadro de missões estaduais, faltariam certamente recursos para manter todos. Mas se todos são missionários para servir onde Deus tem colocado, na sua casa, no seu lar, na sua família, nos seus vizinhos, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, no ambiente que você passeia, no seu grupo, num hobby que você tem com outras pessoas, Deus vai te usar poderosamente. E essa convicção de Paulo de ser constituído pregador, apóstolo e mestre, e nós temos essa convicção de que qual foi a função que Deus nos chamou para a terra? Para servir ao Senhor onde? Isso é uma palavra desafiadora. E eu espero que até o final dessa mensagem, até o final do culto do dia de hoje, você possa mandar uma mensagem para o seu pastor dizendo: pastor, eu quero servir a Deus no meu trabalho e eu preciso da sua ajuda. E Deus vai te honrar, Deus vai te instruir, certamente Deus vai abrir sua visão para tudo isso. O texto vem para a sua caminhada final e o último versículo, o versículo 12, ele vai dizer: por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. O sofrimento é uma palavra muito forte nessa carta. É uma palavra recorrente durante esses textos bíblicos de Paulo a Timóteo. E esse sofrimento, Paulo não se envergonha, ao contrário, ele diz: eu me orgulho, eu vibro no Senhor Jesus por estar padecendo por isso. Então, se onde você trabalha, onde você serve, te perseguem porque você é crente no Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Mantenha-se íntegro, mantenha-se puro, dedicado ao reino de Deus, a honrar o nome do Senhor, mas mantenha-se no padrão que Deus vai se alegrar da sua vida. Dessa forma, eu quero encerrar esse texto bíblico dizendo que no nosso estado, a nossa coordenadoria de missões tem a alegria de poder contar com vocês e de saber que agora, a partir de agora, temos novos missionários a participar conosco da obra missionária no Rio Grande do Norte. E esses missionários estarão espalhados em diversos cantos dessa geração e dessa sociedade. A cidade de Apodi e as demais cidades vizinhas serão alcançadas pelo poder do Senhor, porque cada um de vocês assumirão a responsabilidade em Cristo Jesus. Eu quero assim encerrar orando com você por essa mensagem, mas ainda vou trazer umas palavras missionárias, um relatório do campo do Rio Grande do Norte com vocês. Mas eu preciso orar com você nesse momento, pedindo a Deus o despertamento, o direcionamento, a vocação sobre cada um dos irmãos. Oremos então? Pai querido, nós oramos ao Senhor, pedimos misericórdia a Ti, ó Deus, sobre esse tempo, essa geração. Mas pela misericórdia do Senhor, pela graça do Senhor, nós rogamos, Deus, desperta vocacionados nessa igreja. Desperta, querido Deus, pessoas aptas a viver o ministério de Cristo Jesus, onde o Senhor tem colocado para servir. Deus querido, levanta profissionais da saúde, profissionais da segurança, profissionais da educação, profissionais liberais. Deus, toma conta de cada irmão querido e que esses possam viver a obra do Senhor sobre cada função que o Senhor tem confiado a eles. Que eles encontrem em Cristo Jesus a visão do alto, que eles encontrem por meio do Espírito o direcionamento, receba discernimento do Espírito para viver, para anunciar, para proclamar e ser a extensão do reino de Deus aqui na terra. Pai, nós oramos ao Senhor.
Rogamos ao Senhor misericórdia sobre esta igreja. Rogamos ao Senhor, Deus querido, a cuidado do Senhor sobre cada um dos irmãos. Nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, cada oferta, cada envio de sustento, cada ligação ao campo missionário, cada palavra que você dá direcionada a um missionário, é uma ligação, é uma visita, é um presente, é uma palavra abençoadora para uma família missionária. Isso enriquece o campo, isso agrega valor ao campo e certamente o coração de quem faz isso fica regozijado no Senhor, fica alegre no Senhor. Eu queria poder dizer para você que estamos vivendo o melhor tempo, a melhor colheita, um tempo maravilhoso. Não estamos vivendo isso. Vivemos um período de pandemia, vivemos um período de encontrar soluções para tantos desafios que surgiram. Temos uma dificuldade que muitas das igrejas que foram plantadas 2019, 2018, início de 2020, essas frentes missionárias, elas sofreram um baque muito grande pela pandemia, pelos decretos de isolamento social, pelos decretos fechando esses trabalhos. Assim, tivemos todo um trabalho para construir o que hoje chamamos de missionários radicais. Esses missionários radicais estarão aptos a trabalhar na revitalização dessas frentes missionárias. Nosso desejo é que Deus possa Deus desperte entre nós 30 missionários radicais a dedicar um ano da vida na revitalização de projetos e plantação de novas igrejas. Nosso desejo é poder viver e celebrar no Senhor o tempo e o cuidado de Deus no campo missionário. Temos ainda 59 cidades não alcançadas no Rio Grande do Norte. É um desafio muito grande, mas quando nós olhamos para o nosso histórico, durante 15 anos, nós temos visto a mão de Deus trabalhando em tudo isso. 15 anos atrás, olhávamos para esse dado e enxergávamos mais de 125 cidades sem a presença de uma igreja batista. Agora nós olhamos, o desafio continua grande, mas nós já enxergamos um grande passo que demos nessa caminhada de plantação de novas igrejas. Hoje, 59 cidades no Rio Grande do Norte não têm a presença de uma igreja batista e você pode ser algo muito participante dentro desse projeto. Se você faz parte de uma cidade que ainda não tem uma igreja batista, mas você tem familiares, você tem ali um terreno, você tem uma propriedade que você quer abrir espaço para que comece um trabalho missionário nessa cidade por meio da sua família ou por seu esforço, louvado seja Deus por você. Nós queremos conhecer o irmão e junto com sua igreja trabalhar nessa nova plantação de igreja. Temos mais de 65 igrejas assumindo 125 congregações. E você pode olhar que esse raio-x é um raio-x muito significativo. São igrejas que entendem a obra missionária e que participam do reino de Deus. Se há igrejas ainda que não têm essa frente missionária, não estão vivendo essa plantação de uma igreja, mas que entendem que chegou o tempo, que chegou a hora, nós queremos contar com vocês para esse desafio. Você pode plantar uma igreja batista e nós nos colocamos à disposição para capacitar os vocacionados, para trabalhar com vocês no planejamento estratégico da obra missionária e trazer toda uma mobilização missionária para esse tempo e para essa geração. Assim, eu queria dizer que dentro da obra missionária estamos sempre trabalhando, investindo em missões. Anualmente investimos aproximadamente R$500 mil em missões todos os anos no Rio Grande do Norte. É um investimento que surge das ofertas dos irmãos, que surge daquela oferta da viúva, as moedinhas, os recursos, porque Deus é o Senhor da missão e Ele faz multiplicar esses recursos. Então, continue contribuindo com missões, continue investindo em missões, continue intercedendo por missões. Invista sua vida, seu tempo e ore ao Senhor para que Deus te dê o direcionamento em ser um vocacionado e alguém que desfruta da graça de Cristo.